Olá pessoal, meu nome é Hugo Martins e hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre obsessão espiritual. A questão de número 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos? A resposta foi: mais do que pensais, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, a conexão que existe entre as pessoas encarnadas e o mundo espiritual é muito intensa e muito maior do que a gente pode pensar. E muitas pessoas que têm uma mediunidade muito ostensiva, ou seja, têm um canal de comunicação mais intenso com o mundo espiritual e que algumas vezes não têm um conhecimento da doutrina espírita, pensam que vão enlouquecer, apresentam problemas de ordem física e muitas pessoas passam anos a fio procurando melhorarem dos seus problemas de ordem emocional e de ordem física sem encontrar uma solução, porque o problema, nesses casos, em particular, se assesta na mediunidade. Mediunidade, para nós que somos espíritos ainda em processo de evolução, que ainda não temos a perfeição, então a gente vai sofrer as injunções, que são as aproximações dessas entidades desencarnadas, que a gente está no planeta ainda muito atrasado, basta ver os acontecimentos, as guerras, a miséria, as injustiças sociais, tudo que acontece e são consequência dessa nossa ainda inferioridade espiritual. Então, o que acontece? Claro que os espíritos que desencarnam e ficam próximos ao nosso planeta também vão estar, na sua maioria, nessa faixa vibracional. Então, esses contatos permanentes e essas trocas fluídicas entre encarnados e desencarnados termina fazendo com que o médium se sinta muito doente, muito aflito, desesperançoso. E são as coisas que a gente sempre ouve falar quando está nos atendimentos na casa espírita. Então, qual seria a solução a curto prazo e a longo prazo para as pessoas que sofrem devido à questão da mediunidade e da mediunidade obsessiva? Primeiro, pouco a pouco começar a adquirir o conhecimento dos postulados espíritas e dos porquês das coisas acontecerem em sua vida dessa maneira. Que a partir do momento que você conhece, você já está dando um passo para a libertação, principalmente no campo do pensamento, no campo emocional. Segundo, entrar numa disciplina de frequência nos estudos, de frequência nas orações, um afastamento dos hábitos que são hábitos perniciosos, nocivos e que fazem com que você se ligue mais e mais a essas entidades desencarnadas, a saber, o uso de bebidas alcoólicas, porque alteram o teu nível de consciência e faz com que você se posicione num padrão de maior vulnerabilidade a essas percepções. Drogadição, ambientes que de alguma forma ou de outra as vibrações são mais baixas, ambientes tumultuados, pessoas que sejam tóxicas, que o contato seja nocivo. Então, tentar equilibrar mais a sua vivência no dia a dia e, aliado isso a uma frequência bem regular nas tarefas da casa espírita, aí você vai dizer: mas se eu não quiser ir para a casa espírita, se você quiser fazer o tratamento espiritual utilizando outro viés, não tem problema. Você pode entrar num grupo de orações, seja na igreja católica, na igreja protestante ou qualquer outra denominação, mas que você se afaste desses comportamentos que alimentam, e não é uma questão de moralismo, mas é uma questão porque os comportamentos, as nossas vivências alimentam mais e mais as aproximações com entidades desencarnadas que vibram nessa faixa. Imaginemos que se a gente se coloca numa atitude de prece, de oração, os espíritos que vão chegar ali são espíritos que vão estar mais ou menos nessa mesma frequência. Outros que serão auxiliados por isso. Mas se você vai para um bar e passa a noite toda, vira a noite se embriagando, claro que os espíritos que estão ali serão espíritos de outra faixa vibracional. A gente vê isso nos primeiros capítulos do livro Missionários da Luz, o Espírito André Luiz, por Chico Xavier, um caso que ilustra bem isso. Quando o indivíduo ele termina por vivenciar
ter uma vida toda pautada em comportamentos que fogem de um padrão que seja um padrão ideal, e aí termina se consorciando com entidades muito prejudiciais que levam inclusive para a sua casa, para o seu lar. E a sorte nesse caso é que a esposa era muito devotada, vivia em preces e terminou fazendo com que houvesse uma proteção lá. Mas nós somos responsáveis pelas companhias espirituais que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Então, muitas pessoas perguntam, mas isso não vai mais para o campo da moral? Pode ser até que sim, mas não é o foco dessa nossa fala. O foco dessa nossa fala é que você consiga estabelecer para você um padrão de vida mais equilibrado e mais harmonioso, e que você, tendo a mediunidade mais ostensiva, consequentemente você vai conseguir ter uma vida sem todo aquele impacto de estar o tempo todo em contato com entidades vampirizantes e obsessoras. Se o indivíduo não quiser se cuidar pelo viés espírita, que se adeque a qualquer outro regime de outra religião, mas que consiga se equilibrar, se conectando e fazendo uma frequência adequada, se entrosando em grupos de oração e tirando esses hábitos que lhe prejudicam, porque assim você vai ter um pouco mais de paz. E a gente está falando tudo isso para a pessoa que tem essa mediunidade ostensiva, embora valha para qualquer pessoa. Mas a gente fala isso em quem tem mediunidade ostensiva porque são pessoas que sofrem muito e sempre chegam no centro: eu faço o quê? Mas quando a gente indica o que fazer, como exige essas mudanças, muitas mudanças na vida, na forma que levam a vida, muitas vezes não querem, preferem, muitas vezes estar sofrendo, mas aí fica sempre naquele vai e vem. Então, para resolver isso de forma mais permanente, tem que realmente entender como uma mediunidade acontece e quais são as situações onde ela, para você, vai lhe levar a ter maiores desequilíbrios energéticos e, consequentemente, maiores sofrimentos. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida. Se você acha que vai ser interessante para alguém, compartilha e não deixa de se inscrever no canal. Grande abraço para você e até a próxima.